Uma mulher segura a cartela de remédio na mão, todos os dias, no mesmo gesto automático, há 8 anos. Ela nunca esqueceu uma dose. Nunca. E mesmo assim a pressão dela variava de um jeito que não fazia sentido nenhum, até ela descobrir que o problema nunca foi esquecer o remédio. Era o horário. Eu sou o Dr. Fábio Augusto, cardiologista, e essa história se repete de um jeito ou de outro quase toda semana no meu consultório, mesmo em pacientes que fazem tudo certo na aparência. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa, porque na maioria das vezes não dá sintoma nenhum, até causar um problema grave, como um infarto ou um derrame. Isso significa que o remédio que você toma todos os dias, mesmo sem sentir nada de diferente, está fazendo um trabalho invisível e essencial. E é exatamente por isso que pequenos erros na forma de tomar esse remédio passam despercebidos por anos, sem que a pessoa perceba que o efeito não está completo. Hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns de quem toma losartana, do mais simples até o que mais compromete o tratamento. Vou te explicar o porquê de cada um, desmontar 2 mitos muito perigosos sobre esse remédio, contar 3 casos reais que mostram lados diferentes dessa história, e no final responder as 5 perguntas que eu mais recebo sobre esse assunto. Fica até o fim, porque o último erro é o mais perigoso de todos, e é o que eu mais vejo acontecer. Antes de entrar na lista, deixa eu te explicar rapidamente como esse remédio funciona, porque isso vai facilitar entender cada erro e eu volto nessa explicação mais para frente. A losartana faz parte de uma classe de remédios que bloqueia a ação de uma substância do corpo que aumenta a pressão. Pensa nela como uma trava que você coloca numa porta para impedir que ela abra com muita força. Para essa trava funcionar direito, ela precisa estar sempre no lugar certo, no momento certo. Se você coloca a trava de forma inconsistente, um dia num horário, outro dia em outro, ela ainda funciona, mas de um jeito bem menos eficiente do que poderia. E tem um segundo detalhe importante. Esse tipo de remédio não baixa a pressão na hora, como um analgésico tira uma dor. Ele trabalha de forma cumulativa, mantendo um nível estável no sangue ao longo de semanas de uso regular. É por isso que interromper e retomar o remédio de forma irregular praticamente reinicia esse processo de estabilização toda vez. Vamos aos erros, começando pelo menos grave. Erro número 8. Tomar o remédio junto com sal em excesso na alimentação, achando que o remédio já resolve o problema do sódio. A losartana ajuda a controlar a pressão, mas uma dieta rica em sal continua sobrecarregando o sistema, reduzindo a eficácia geral do tratamento, mesmo com o remédio em dia. Erro número 7. Guardar o remédio em local com muito calor ou umidade, como perto do fogão ou no banheiro. Isso pode, ao longo do tempo, comprometer a estabilidade do medicamento antes mesmo dele ser tomado. Parece detalhe pequeno, mas eu já vi pacientes guardando a caixa de remédio em cima da geladeira, num ambiente que esquenta bastante ao longo do dia. Erro número 6. Tomar o remédio de estômago vazio quando a orientação era com alimento ou vice-versa, sem saber que isso pode alterar a forma como o corpo absorve o medicamento. Esse detalhe varia de remédio para remédio e vale sempre confirmar com seu médico ou farmacêutico a orientação específica da sua receita. Erro número 5. Esquecer doses com frequência e compensar tomando dose dobrada depois. Esse hábito cria exatamente aquele padrão de picos e vales que eu mencionei, só que de forma mais extrema. Se você esquecer uma dose, a orientação geral é tomar assim que lembrar, mas nunca dobrar a dose seguinte sem orientação do seu médico. Presta atenção agora, porque os próximos 4 erros são os que eu mais vejo causar problema de verdade. Erro número 4. Tomar em horários muito variados de um dia para o outro. O efeito da losartana depende de manter um nível relativamente constante do remédio no seu corpo ao longo do dia. Se hoje você toma às 7 da manhã e amanhã às 11 da manhã, você cria picos e vales de proteção, momentos em que o remédio está fazendo efeito total e momentos em que já está perdendo força antes da próxima dose. Erro número 3. Tomar junto com certos remédios comprados sem receita, principalmente alguns anti-inflamatórios de uso comum para dor e febre. Existem interações conhecidas entre anti-inflamatórios e remédios de pressão que podem reduzir o efeito do tratamento ou, em alguns casos, sobrecarregar os rins quando usados juntos por muito tempo.
Isso não significa que você nunca pode tomar um anti-inflamatório. Significa que você precisa avisar seu médico sobre qualquer remédio que você usa regularmente, mesmo os que parecem inofensivos, incluindo suplementos e fitoterápicos. Erro número 2. Não relacionar o horário do remédio com sua rotina de sono. Alguns estudos em cardiologia têm investigado se tomar remédio de pressão à noite, em vez de manhã, pode ter vantagens para certos pacientes relacionadas ao ritmo natural da pressão arterial durante o sono. Esse é um ponto que varia de pessoa para pessoa e que precisa ser decidido junto com o seu médico, nunca por conta própria, mudando o horário sem orientação. E o erro número 1, o mais perigoso de todos, o que eu prometi lá no começo: suspender o remédio por conta própria ao sentir que a pressão normalizou. Esse é o erro que eu mais vejo e é o que mais gera problemas graves. A pressão está controlada por causa do remédio, não apesar dele. Quando alguém para de tomar sozinho, achando que já curou a pressão alta, o mais comum é a pressão voltar a subir, às vezes de forma mais abrupta do que estava antes de começar o tratamento. Aqui vão os 2 mitos que eu quero desmontar. Mito número 1. Remédio de pressão vicia, então é melhor tomar o mínimo possível. Isso é completamente falso e é um dos mitos mais perigosos que existem sobre tratamento cardiovascular. Losartana e a maioria dos remédios de pressão não causam dependência química nenhuma. O que existe é uma dependência funcional. Seu corpo precisa daquele efeito continuamente, da mesma forma que precisa de insulina quem tem diabetes tipo 1. Não é vício, é tratamento contínuo de uma condição contínua. Mito número 2. Se a pressão estiver baixa num dia, posso pular a dose. Também é falso e perigoso. Pular doses com base numa medida isolada, sem orientação médica, é exatamente o tipo de decisão que cria aquela instabilidade que eu falei no início, e pode inclusive mascarar um ajuste de dose que precisaria ser conversado com seu médico, em vez de resolvido sozinho pulando doses. Se esse vídeo já está esclarecendo algo para você, deixa o like agora. Isso realmente ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente que precisa. Deixa eu te contar sobre uma paciente, com detalhes ajustados para preservar a identidade. Uma mulher de 65 anos, que vou chamar de Dona Marlene, ficou meses com a pressão bem controlada com losartana. Ela achou que estava curada e resolveu parar o remédio sozinha, sem avisar ninguém. 2 semanas depois, teve a pressão descontrolada de novo, precisou de atendimento de urgência e voltou ao consultório assustada, perguntando o que tinha acontecido. A resposta era simples: o remédio nunca parou de ser necessário, só parou de ser tomado. Agora um segundo caso, do lado oposto. Um homem de 70 anos, que vou chamar de Seu Nelson, tinha muito medo de depender do remédio e, por conta disso, tomava a losartana de forma irregular, para não acostumar o corpo, segundo ele mesmo me contou. Quando expliquei o mecanismo que eu passei aqui e ele entendeu que não existia dependência química nenhuma, ele passou a tomar de forma regular, no mesmo horário todos os dias, e a pressão dele, que variava muito antes, ficou consideravelmente mais estável nos meses seguintes. E um terceiro caso que mostra outro tipo de erro comum. Uma mulher de 52 anos, que vou chamar de Patrícia, tomava losartana certinho, mas também tomava, por conta própria, um anti-inflamatório quase todo dia para uma dor crônica no joelho, sem nunca ter mencionado isso ao médico que acompanhava sua pressão. Quando finalmente contou, numa consulta de rotina, ajustamos o manejo da dor de outra forma e a pressão dela, que estava difícil de controlar havia meses, melhorou significativamente em poucas semanas. Agora eu quero responder 5 perguntas que eu recebo com frequência. Primeira: posso tomar losartana de noite em vez de manhã? Depende do seu caso individual. Não mude o horário sozinho, mas pode perguntar ao seu médico se isso faz sentido para você. Segunda: esqueci a dose de hoje, o que eu faço? Tome assim que lembrar, mas se já estiver perto do horário da próxima dose, não dobre. Siga o próximo horário normalmente e converse com seu médico se isso acontecer com frequência. Terceira: posso tomar losartana com café ou suco de frutas cítricas? Interações alimentares variam por medicamento. Essa é uma pergunta específica que vale confirmar diretamente com seu médico ou farmacêutico, considerando todos os remédios que você toma junto. Quarta: por que minha pressão varia mesmo tomando o remédio certinho? Além dos erros que eu mostrei aqui, fatores como estresse, sono ruim,
consumo de sal e até a técnica de medição podem explicar boa parte dessa variação. Vale investigar com seu médico antes de assumir que é só o remédio. Quinta, losartana e outros remédios de pressão são intercambiáveis. Posso trocar por conta própria se achar que outro é melhor? Não. Cada classe de remédio de pressão tem um mecanismo diferente, e a escolha do seu remédio específico leva em conta seu histórico completo. Trocar por conta própria pode não só ser ineficaz, como perigoso. Agora, um alerta importante: nunca ajuste a dose, mude o horário ou suspenda qualquer medicamento de pressão por conta própria, mesmo com base numa informação geral como essa que eu estou passando aqui. Cada organismo responde de um jeito diferente e só o médico que acompanha o seu caso específico pode fazer esse ajuste com segurança. Isso é especialmente importante se você usa outros remédios junto, como para diabetes ou para o coração, porque interações entre remédios são um assunto individual que depende do conjunto completo do seu tratamento. Resumindo num plano prático bem direto: primeiro, tome o remédio sempre no mesmo horário, todos os dias, criando uma rotina fixa. Segundo, nunca combine com anti-inflamatórios sem orientação, mesmo os de venda livre. Terceiro, nunca suspenda por conta própria, mesmo que a pressão pareça controlada há meses. Quarto, se esquecer uma dose, não dobre a próxima sem orientação médica. Quinto, guarde o remédio em local fresco e seco, longe de calor e umidade. Sexto, confirme com seu médico ou farmacêutico se o remédio deve ser tomado com ou sem alimento. Sétimo, reduza o sal na alimentação, mesmo tomando o remédio certinho. Oitavo, se tiver dúvida sobre o melhor horário para o seu caso, pergunte na próxima consulta, em vez de decidir sozinho. Um ajuste simples na rotina pode ser a diferença entre o remédio funcionar parcialmente ou funcionar de verdade, o dia inteiro, todos os dias. Lembra da dona Marlene, lá do começo? Hoje ela mesma conta essa história para outras pacientes que conhece, como um alerta. Se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que você conhece que toma remédio de pressão e talvez nunca tenha pensado sobre esses detalhes. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os alimentos que ajudam a controlar a pressão sem substituir o remédio. Eu sou o Dr. Fábio Augusto, cardiologista, e esse é o canal Cardiologia e Saúde. Até o próximo vídeo.